E aí, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Júlia, Priscila. E aí, GG? E aí, tranquilo? Tudo certo? Tranquilo, mano? Tudo certo. Esperar a galera chegar aí. Vou mandar compartilhar aqui a live. Uhum. Tudo. Vitória, seja bem-vinda. Maciel, Sabian. André, seja bem-vinda. André, desculpa. Aí, mandei. Compartilhar. Chamar mais uma galera aqui. Miguel. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhando a live. Quanto mais pessoas, melhor, né? Todo mundo vai poder ser abençoado. Galera entrando aí. E aí, Vitória, Ana. Eu gosto mais das balas da Sete Bela, né? Eu gosto muito. Fini. Ai, ai. Ó, Jonas, bem-vindo. Thaís, bem-vinda. Tem, Vale. um, tem uma coisa interessante, é, que no Instagram, quanto mais coraçãozinho mandar ali do lado, mais engajado fica a live. Aí ela consegue ser, tipo, o Instagram consegue subir ela, no caso, né? Mais pessoas verem. É bem interessante a plataforma. E aí, Cauã, beleza, velho? Manu. Manu, isso aí. Olha, ó, encheu de coraçãozinho agora. Mas pior que é verdade, cara. Se pesquisar isso aí. Bah, glória a Deus. 10 pessoas online. Se tivesse outro celular, eu entrava com minha outra conta. Com a conta lá do meu Insta Entrar pessoal. pelo computador. É, E aí, Priscila, tudo bem? saudade. É verdade. Espero que domingo a gente possa se ver. Não sei se já fechou 30 pessoas, como é que tá. 11 Como, pessoas. compa como compartilha essa live? Só compartilhar, GG mano. ignorante. Acho que vamos começar daí. Daqui a pouco vai Podemos entrar mais começar? pessoas. Se quiser orar, mano, pra gente começar. Bem, Vamos orar. Posso orar? beleza. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Aqui que estamos, Senhor, diante dessa live, Pai. Que possamos abençoar as vidas das pessoas que irão nos acompanhar. Que Jesus, Tu esteja entrando na casa de cada um, Papai, entrando no coração deles, Senhor, convencendo da verdade, Senhor. Que o Teu Espírito esteja o guiando, Senhor. E que essa live seja de proveito, que seja para a glória de Deus, que não seja para a glória dos homens, Senhor. Te pedimos, Pai, que Tu nos guie em tudo que formos falar aqui, Papai. Que Tu venha dizer aquilo que Tu queres através das nossas vidas, Senhor. Que venham ser instrumentos hoje, Senhor. Te agradeço pela Tua bondade. Seja abençoando cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. José, é Aí, ó. pecado tomar banho?
Tá, ô José, calma que daqui a pouco é as perguntas, tá? Espera o tema principal um pouquinho. A gente vai abrir um espaço. Então, pessoal, o tema que a gente escolheu para falar hoje, né? O GG, ele é, tu teve a ideia, né, ontem. A gente colocou algumas ideias em pauta lá para saber o que a gente poderia fazer. Ele falou sobre o tempo a sós com Deus, né? O devocional. E esse assunto é bem legal. É algo que antes de eu ir para o campo missionário, antes para a escola de missões, eu não tinha tanto hábito. E depois, isso mudou minha vida, assim, cara. E a gente vai falar sobre isso hoje. Quer falar alguma coisa de começo? Não, mas é isso aí. Conforme a gente vai desenvolvendo, eu vou comentando. Beleza. Então, o tempo a sós com Deus, eu chamo de TSD, né? Só que ele tem diversas nomenclaturas. Até o Jonas me comentou hoje, eu estava conversando com ele e falou, ontem no caso, ele falou, vamos falar sobre o quarto de escuta. Deu, como assim? Que é um também, é um dos nomes também para tempo a sós com Deus, né? Uns falam quarto de escuta, outros falam devocional. Eu tinha uma pastora que falava período de meditação também, que não deixa de ser. E, enfim, é isso. Mas a definição pessoal que eu vejo o tempo a sós com Deus é que ele é um processo espiritual e mental, né? Da gente poder digerir a palavra de Deus. O José mandando mensagem. Poder digerir a palavra de Deus de tal forma que ela se torne ativa em nós, né? Ativa em nós e na vida daqueles que estão à nossa volta. Cada um que faz, o objetivo do tempo a sós com Deus é nos transformar, né? Ter um tempo com Ele e isso ser de forma ativa nas nossas vidas. Aí eu destaquei alguns versículos que falam sobre a importância desse tempo, a importância da meditação da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, do versículo 9 até o 24, é um salmo que eu gosto bastante, e diz assim: de qual maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo, me alegro com caminhos dos teus testemunhos do que em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ser generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, não se desviam dos teus mandamentos. Que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros. Então ele fala do amor à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. E ali de começo, eu gosto desse salmo porque ele já fala, né? Como o jovem poderá guardar puro o seu caminho, sua vida, em algumas traduções. E ele diz a resposta, né? Observando segundo a tua palavra. Em outras traduções, observando os teus mandamentos, atentando para eles, né? O Salmo 119 ele é bem comprido. Lá no versículo 112, diz também: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Ou seja, é algo que tem que partir da gente também. Tem que ter uma ação nossa. Esse amor, essa vontade de querer aprender mais de Deus, né, da palavra dele. Em Provérbios 7:1, diz o seguinte: filho meu, guarda as minhas palavras e conservas dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos.
ata-os aos dedos, escreva-os nas tábuas do teu coração. E para terminar esse início, né, dos versículos, lá em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, vai falar: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não sei se tu quer falar algumas considerações sobre esses versículos, alguma coisa que te chamou a atenção, Gigi? Acho que por enquanto não, cara. Pode ir indo. Conforme tu for falando, eu vou induzindo. Tranquilo. Beleza. Então, cara, como eu tinha falado, né? Lá no tempo que eu estava na escola de missões, lá em Triunfo, a gente tinha uma matéria, que o nome da matéria era Vida com Deus. E um dos principais conteúdos dessa matéria, uma boa parte da semana foi a gente estudar sobre esse período de meditação, de tempo a sós com Deus. Teve até um livro que a gente teve que ler sobre TSD e tal. E cara, foi algo que, como eu disse, transformou a minha vida, assim. Eu soube aplicar isso, a forma que eles ensinaram é perfeitamente aplicável na vida de qualquer um, de qualquer cristão. E isso traz resultados para a nossa vida. Alguns desses resultados eu listei aqui, né? Uns resultados pessoais, assim, que eu tenho notado desde aquele tempo, né? Os períodos de tempo a sós com Deus, de meditação, a gente vai tendo a sabedoria para poder viver. Outro ponto é a capacidade para a gente poder entender a vontade de Deus, né? A gente começa a ter experiência assim, e conforme a gente vai vivendo, a gente vai vendo aonde está a vontade de Deus, qual era o propósito daquilo, e sempre isso através do período de tempo a sós com eles. Vai falar um pouco sobre isso lá em Provérbios 2. No capítulo 2 fala sobre isso. Capacidade de entender a vontade de Deus. E o que mais me transforma no período de TSD para minha vida, que é aplicável, é a pureza de pensamento e o poder para resistir às tentações. Amém. Isso não tem mais o que falar, sabe? Tipo, quando tem teu momento de oração, teu momento a sós com Deus, tu começa a ser transformado, tua mente, o Espírito Santo, ele começa a te moldar, né? Tu começa a pedir por aquilo, aquela pureza de pensamento, logo ao amanhecer, quando tem esse período de devocional, cara, tua mente está vazia, só para Deus, sabe? E querendo ou não, ali é o momento que tu te fortalece pro dia que vai vir. Ou seja, tu vai poder ficar mais forte para resistir, né? Sujeitar a Deus, né, como diz a palavra, e resistir ao diabo, resistir à tentação. Isso vai te deixar mais forte, esse período de meditação, de tempo a sós com Deus, de quarto de escuta, né? Enfim. Fala também lá em Provérbios 7, em Lucas 4, fala sobre isso, que Jesus ele nos dá esse poder, né? Cara, eu acho que quando tu começa a ter constância no devocional, tu começa a ver que Deus também pode usar a tua vida, sabe? Acho uma coisa que aconteceu muito comigo quando, nos meus primeiros dias, que eu era totalmente um cristão carnal, é de assim, nossa, Deus usa todo mundo menos eu, sabe? E às vezes era a falta de ter tempo com Deus. Tipo, eu achava que as pessoas eram cristãos especiais. Tipo, meu Deus, esse é um super cristão. Aí o pai ama mais. E quando tu começa a ter essa tua rotina de devocional, tu começa a ver Deus te utilizando do mesmo jeito que tu via as pessoas sendo usadas. Eu acho que a gente tem uma ideia errada de que existem cristãos diferentes, sabe? Super cristãos ou cristãos especiais. Enquanto, cara, Cristo chamou só um tipo de cristão, aquele que quer carregar a sua cruz, né? Com certeza. Então, acho que é muito, muito louco isso, de tu começar a aproveitar o teu tempo com Deus. Sim. Ali acho que Rude, eu não li o nome direito ali, escreveu Solitude, né?
É interessante, cara. Solitude é esse prazer em, se eu não me engano, é um prazer em estar sozinho, né? Ou um prazer de que tu tem de estar a sós, né? E nós, como cristãos, nunca estamos a sós, mas sempre estamos com Deus, né? E é muito legal esse período de meditação, assim. Me lembro que lá no tempo de missões, uma das regras lá era na escola que a gente não podia fazer em lugar fechado, não pode ser em dupla, enfim. Aí a gente tinha que ficar ao ar livre lá, debaixo das árvores e tal. É um lugar bem fazenda, assim. E aí eu me lembro, bah, era frio, cara. Nós acordava, tipo, o devocional era das 7 até as 8 da manhã. Bem nesse período de julho, agosto ali. Vai, tava frio, cara, geado, assim. Nós lá orando, cara. E de começo, assim, também. De começo, eu comecei com aquilo lá. Era algo bem chato, né? Mas depois, como tu falou, a constância vai te deixando melhor, mais preparado. Tu vai sabendo aproveitar esse tempo. Vamos dizer, só uma hora. É uma sugestão de uma hora, né? Tu vai ter, cara, dá para aprender muito de Deus naquele momento ali, de poder ouvir mesmo a voz de Deus, poder ter experiências de sonhos, de visões com Ele, né? Porque, Deus é incrível, sabe? E de poder ter o caráter moldado. Um dos principais motivos eu acredito, devocional é moldar o nosso caráter, né? A gente sujeitar aquele primeiro momento a Deus e deixar com que Ele conduza a nossa vida, né? Entregar para Ele é, a nossa manhã, o nosso dia por completo ali, e ali a gente vai tendo o nosso caráter moldado, se preparando para resistir, né, às tentações e tal. Cara, Não bem sei, isso. todo mundo... Pode falar, Pode pode falar. falar. Não, Cara, pode isso que falar. tu falou que foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Que nem tu falou que vocês tinham um horário, né? Sim, Tem um horário das 7 às 8 para fazer o devocional. Eu acho que isso é uma coisa que te ajuda muito. Tu separar uma hora e ter só ela com Deus. Eu não acredito que isso seja religiosidade, sabe? Mas é não, uma questão de zelo, de tu ter o tempo com Deus. Que aquilo ali, cara, nada vai te tirar naquele momento de Deus. Aquele tempo é é tu e Ele. verdade. E eu acho que, tipo, se tu marcar todos os dias isso vai te ajudar a dar constância. Isso, eu acho, pra mim, é fundamental. Com certeza. E não sei, tem pessoas que estão assistindo, talvez não saibam fazer o devocional. Daqui a pouco eu vou listar algumas sugestões ali do que eu aprendi lá, né, com uma pastora de Pelotas, pastora benção, assim, missionária mesmo. E ela, aprendi muito através da vida dela, ela ensinava muito, sabe? Um exemplo de mulher, de cristã, assim. E naquele tempo, tipo, eu não sabia fazer o devocional, não sabia dividir aquele horário, né? Vou passar uma hora só orando, só falando com Deus, né? Ou só agradecendo, ou só louvando, como é que eu vou fazer isso? E lá ela deu algumas dicas, a gente até anotava, assim. E tem algumas que, o cara nunca mais esquece, né? Para ter uma boa aplicação pessoal, o devocional, ah, o primeiro de tudo, quando a gente vai ler um texto da Bíblia, né, no nosso período com Deus, a gente vai começar lendo, né, enfim, a leitura não vai importar tanto a quantidade. Vou ler um capítulo, vou ler um livro no meu devocional, até porque eu acho que não é todo mundo tem tanto tempo assim, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, questão do tempo. Mas tem coisas que a gente pode listar ali que ajudam muito a fazer essa aplicação pessoal para a nossa vida. A primeira delas é observar se há uma promessa para a gente crer naquele texto. Por exemplo, ali a gente leu aquele texto de Salmo 119, deixa eu voltar aqui. De que maneira o jovem guardará por o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Ou seja, qual é o mandamento desse primeiro versículo? Observar a palavra de Deus, né? Atentar para os mandamentos. A promessa, no caso, é que eu vou guardar puro o meu coração. Essa é uma promessa. Se eu atentar para os mandamentos de Deus, o texto está falando que eu vou guardar puro o meu coração. Então, isso é uma promessa para mim crer. Aí eu vou lá, pego meu caderno e anoto, né? Pô, esse texto aqui, uma promessa legal para mim é que eu vou guardar puro o meu coração se eu crer nos mandamentos, se eu obedecer os mandamentos.
Outro ponto para a gente ver sobre o devocional, né? Observar se há um mandamento para obedecer. Ou seja, ali naquele texto há sim, atentar para as palavras de Deus, né? Para os mandamentos de Deus, já é um mandamento. Outro ponto é observar, isso é muito pessoal, muito subjetivo. Se há um pecado para eu me arrepender, se aquele texto ou aquele versículo está falando sobre algum pecado, alguma coisa, e eu refleti eu mesmo com Deus, com o Espírito Santo, né? Bah, Deus, isso cada um vai saber, né? Se tem algum pecado para se arrepender ali e confessar ele diante de Deus, sem rodeios, né? Porque Deus, ele é um pai, Deus, ele te entende, ele te ama. Tu vai poder falar assim, ó, ele quer ouvir a sinceridade do teu coração, né? Não é palavras bonitas, não é um texto decorado. Mas é falar para Deus, ó, Deus, meu pecado é tal, 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 eu preciso de perdão e tal. Confessar a ele e ter uma parte de ação nossa também, de abandonar esse pecado. De quando a tentação vinha, a gente resistir, né? Então esse é outro ponto para a gente observar no texto, quando a gente vai ler a palavra no devocional. Primeiro, observar se há uma promessa, observar se há um mandamento. Bons tempos de CTMQ. Bah. Quem que colocou ali, desculpa? Quadrangular. Ah, não deu para ler direito, mas enfim. Depois eu vejo ali, comentário. Mas CTMQ transformou minha vida, bah. Então, primeiro, observar se há uma promessa, observar se há um mandamento para mim obedecer, observar se há um pecado para eu me arrepender, confessá-lo e abandonar ele. E o quarto, que é um dos também que de muita relevância para nós, é refletir se há um desafio para aceitar naquele texto ali. Se há algo para mim mudar na minha vida e para ter uma ação minha. Por exemplo, ali, como o jovem guardará puro o seu coração. Então, isso é um desafio. É algo que o texto, o trecho, o versículo ali está me mandando praticar. Pô, guardar puro o meu coração. Como? Atentando para os mandamentos. Como eu vou aplicar isso? Pô, agora eu já sei. Para mim manter um coração puro, eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus, né? Atentar para a palavra e tal. Então ali tem um desafio para ser aceito, um desafio para mim aplicar na minha vida. E esse é só um exemplo assim bem simples de um texto ali que eu peguei agora, né? Pra gente usar como exemplo, mas isso dá para se aplicar em vários outros versículos, vários outros textos. Sempre vai ter uma promessa, sempre vai ter um mandamento para tu obedecer, sempre vai ter um pecado para tu se arrepender, né? E um desafio para tu aceitar e colocar em prática, né? Ultrapassar aquele desafio. E como eu falei, tudo isso é condicionado a uma ação da nossa parte, né? A gente não vai... Tem um ditado que diz assim... deixa eu me lembrar agora, desculpa. Não tem que fazer o bem, tem que praticar o bem, né? Fazer não, digo querer fazer. Querer fazer todo mundo quer, mas praticar o bem é outra coisa. Eu ler a palavra e tal é uma coisa, mas tu colocar ela em prática é outra, totalmente diferente, né? Tu tem que viver Cristo, não só falar de Cristo, né? Então, para ter uma boa aplicação pessoal, é tudo isso que eu falei, essa primeira parte, assim. O principal, colocar em prática, né? A palavra que tu lê diariamente, tudo. O Jonas mandou ali, não sei se tu viu, vocês têm alguma sugestão de roteiro, dicas para quem está começando? Sim, eu anotei alguma sugestão, uma que funciona e com o tempo, assim, funciona para mim, sabe? Que até naquele tempo de CTM me deram como exemplo e ela é totalmente flexível, sabe? Cada um pode fazer do jeito que quiser, né? Antes de a gente ir para essa parte de sugestão de plano, tem alguns pontos também que eu acho que é muito importante, assim.
para ter esse momento com qualidade, né? Esse tempo de Deus, Sim. tempo com Deus de qualidade. Primeiro é procurar sempre um lugar tranquilo, né? Por exemplo, lá a gente sempre estava debaixo de uma árvore ali, sempre um afastado do outro, assim. Era um baita de um campo lá e cada um afastado do outro, sem interferência de ninguém, sabe? Tu ter um momento sozinho com Deus, teu secreto, como Jesus fala, né? Procurar um lugar tranquilo. Outra dica é evitar camas e corredores. Isso até eu acho meio engraçado, mas é verdade, cara. Já experimentei isso, tipo, o cara vai orar na cama, logo o cara pega no sono, né? Ou é um lugar que o cara já tá Cara, ali meio... eu já fui orar de Aham. joelhos do lado da cama, tipo, cedo, e eu dormi. Tá, assim, Sim, só acordar, sabe? Eu acho que para mim funcionou muito reorganizar o meu Uhum. tempo, né? Eu botei tudo que eu fazia no dia a dia e fui anotando o que era desnecessário para ter tempo de sobra. Eu Sim, sempre coloquei sempre no começo da manhã, sabe? E, cara, eu peguei algumas dicas também, assim, de que tomar um banho gelado, né? Ou preparar um café, claro. porque conforme tu vai fazendo, tu vai se preparando. E aí tu começa, meu, o dia com louvor, tu já Uhum. vai adorando, cara. Então tu vai entrando num estado de espírito, né? Pra ter esse tempo com Deus. Eu Sim. acho que a coisa mais importante pra mim foi organizar o meu tempo, saber que eu tenho que acordar uma hora mais cedo. Dormir uma hora mais cedo se eu quero acordar uma hora mais cedo, né? Sim, Pra eu poder com ter meu tempo de certeza. qualidade com Deus. Porque eu acho que, tipo, falta um pouco, às vezes, faltou muito de organização pra mim no começo. Então, organizar me ajudou muito para ver os meus momentos vagos que eu podia ter com Deus. Isso ajuda até para te aumentar o teu tempo, né? Sim, com Para certeza. te ter teu tempo de qualidade. Eu acho que isso é uma coisa que funcionou muito para mim. A É, Priscila colocou verdade. Acho que pela manhã nossa mente está mais atenta e o dia começa de uma forma diferente. Eu acho bom fazer pela manhã, não tem problema, qualquer horário da noite vai ter devocional, né? Mas eu gosto de fazer pela manhã porque eu tenho todo o resto do dia até a hora de eu dormir para colocar em prática. Então é um jeito isso para aí. ver se aquilo que eu estudei naquela manhã ficou no meu coração, né? Acho que isso é uma coisa que é muito valiosa. E é legal porque, tipo, o Espírito Santo faz tu lembrar, né? Faz tu lembrar a palavra ali que tu estudou aquela manhã e colocar ela em prática, né? Bah, hoje a palavra foi sobre não ter raiva do irmão, né? E vamos dizer, num dia lá o cara não tá num bom dia com os irmãos lá e o cara lembra aquela palavra, né? E aí que tá a oportunidade de colocar ela em prática. Deus vai trabalhar nas tuas oportunidades, né? Por exemplo, tu vai pedir paciência, pode ser que ele te coloque na fila de um banco lá com 10 mil pessoas na frente, tá ligado? Pra tu aprender a ter paciência, vamos dizer assim. Mas é isso que tu falou, cara, de manhã é muito bom por causa disso, tu vai ter o dia inteiro para colocar em prática, mas não impede também de ter outros horários, né, com Deus, ou fazer de manhã e querer fazer de noite de novo, isso é de cada um, né. De manhã para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais tranquilo, mas tudo a gente tem que também ter uma ação da nossa parte. Tem que ter vergonha na cara, né? Vamos dizer assim. E, e vamos lá, né, cara? Mãos à obra. Então, outra dica é ter um horário específico. De manhã é o recomendável, né? Porque tem o dia inteiro para tu aplicar. E é bom porque tu já começa com a primazia, né? Vamos dizer assim. Já começa dando o primeiro horário do teu despertar a Deus, as primeiras horas do teu dia, né? Outra dica é tu ter um tempo suficiente. Não adianta o cara querer acordar, vou ter meu devocional com Deus aqui 5 minutos antes de pegar o busão, 5 minutos antes de trabalhar, sei lá. Né? Tu tem que ter um tempo suficiente. Se teu devocional é de 1 hora, acorda 1 hora mais cedo, né? Te prepara, né? Como o Gigi falou, toma um banho, toma um café, bota um louvor ali para acordar os vizinhos, né? E é isso aí.
Outra dica também é ler todo o contexto, para quem tem mais tempo também, ou alguém que é mais dedicado na leitura, na palavra, né? Ler todo o contexto e correlacionar com outras passagens. É algo que funciona para mim também. Eu gosto, sempre gostei de estudar a Bíblia, assim, estudar várias passagens, assim, tanto por essa área de história mesmo, filosofia e tal, e querer saber mais, sempre mais, né? Aí eu sempre tô com outros livros juntos, tô com um dicionário, sei lá, até o próprio notebook, o celular para consultar alguma coisa. O Google, é. Jonas colocou, não pode E ser hoje, 3 minutos. isso aí, não pode ser miojo que faz 3 minutos, né? Tem que ser algo. Você vai dar para Deus, dar o teu melhor, né, cara? Eu acho, Dar é o teu ruim melhor. separar muito pouco tempo, que eu acho que assim, ó, cara, tu acaba dando só o resto para Deus, né? É, E o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E eu acho muito triste tu dar o resto do teu tempo para Deus, né? 5 minutos sim. antes de dormir eu vou orar. E aí eu não vejo as coisas de Deus, não vejo Deus me usando. E acaba porque a gente não dedica tempo para Ele, né? Isso é uma das vezes uma coisa que pode te chatear por tu não estar usufruindo o tempo direito com Deus. É verdade, a gente acaba ficando aqueles crentes mais ou menos, né? Tipo, vou fazer isso mais ou menos, o Severino quebra galho, né? Sei lá. E não, a gente sempre tem que dar o nosso melhor. E se puxar, né, cara? Se puxar. E como eu falei, lembrando que não é o que vale a quantidade de texto que tu vai ler, o versículo, enfim, mas a qualidade, né? Se tu lê, por exemplo, o menor versículo da Bíblia, mas tu entender aquele versículo e tu poder ter uma aplicação dele ativa, né, na tua vida, poder aplicar aquilo. Tem um período, nem que seja um período assim de tu silenciar e pensar, refletir sobre aquele versículo. Tinha um professor meu de filosofia na faculdade que ele falava, né? A gente tem que ruminar, igual igual as vacas, vamos dizer assim, que elas comem, tipo, várias vezes para ruminar, para ir pro estômago, né, no caso. Elas regurgitam e comem de novo. Então é isso, a gente leu ali, pô, vamos pensar um pouco sobre esse versículo, vou refletir, né? E se tu esqueceu, sei lá, tua mente viajou para outro assunto, não, vou ler de novo e vamos lá, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, como vou aplicar isso na minha vida. Então, o Jonas falou antes ali, ele comentou, né, um plano, uma sugestão de plano para aplicar o devocional, né, para a gente poder ter um exemplo de devocional. Se vocês quiserem pegar um caderno, enfim, quem não tem a prática devocional, ó, isso aqui é uma pérola, né? Então, um devocional de 1 hora, tá? Esse devocional, esse exemplo que eu vou dar é um exemplo que eles deram quando eu estudava lá e funcionou, assim. Depois, claro que o tempo eu fui adaptando, né? Porque lá é uma realidade, lá a gente tinha um tempo propício para Deus, não tinha internet, não tinha nada, então era muito mais fácil. Agora que, tipo, está na tua vida, assim, na tua casa, com a realidade de cada um pode fazer do jeito que quiser, né? Muito flexível. Então, os primeiros 5 minutos num TSD, num tempo a sós com Deus de 1 hora, os primeiros 5 minutos a gente pode preparar o nosso coração. A gente pode nos colocar, depois de estar bem acordado, claro. A gente vai colocar esses 5 minutos para preparar o coração. Ou seja, a gente vai agradecer a Deus pelo fôlego de vida, agradecer a Deus de diversas maneiras, né? O nosso corpo, assim, acordando, agradecendo, né? Enfim, e pedindo perdão. 5 minutos de preparação, né? Agradecendo e pedindo perdão, porque a gente é falho, né? Pecador. E a conversão ela é diária, né, cara? A gente sempre precisa ser dependente de Deus. Os próximos, depois de 5 minutos, desses 5 minutos que a gente preparou o coração, a gente tem 10 minutos para adorar a Deus, para louvar Ele. Aí vai de cada um, se quiser colocar uma música. Eu, de vez em quando, pego o violão e fico
louvando, né, com instrumento, assim, de vez em a maioria das vezes eu não faço isso, eu coloco mais uma música mesmo, que é algo que eu gosto de estar livre, assim, para Deus, né. E esses primeiros 10 minutos é para tu louvar Ele, não só louvar cantando músicas, canções, né, louvores, enfim, mas louvar com teu corpo, louvar com a tua voz, né, dizer que Deus é santo, é exaltado, entronizado, grande, enfim, exaltar os atributos de Deus, né. E depois uma das partes mais importantes é que ter um tempo maior, né? 25 minutos para a palavra. Porque eu acho que é onde a gente tem um tempo para refletir, né? Para a gente colocar em prática aquilo que eu falei antes, né? Saber os mandamentos, refletir ali, observar os mandamentos, observar se tem algo para me arrepender, observar se tem uma promessa para eu crer naquele texto e se há um desafio ali naquele texto para mim aplicar na minha vida, para mim seguir aquilo, para viver como um cristão, né? Viver Cristo e não só falar de Cristo, né? Então esses 25 minutos para a palavra esse tempo que tu vai ter para poder ler ali, refletir, poder anotar num caderno, seu caderno de devocional, enfim. E por fim, 20 minutos, né? Ou se quiser estender, aí vai de cada um, que é os minutos para a gente orar mesmo, para interceder, para poder pedir pelos nossos irmãos, né? Nesse momento que a gente vive essa crise, por exemplo, eu tenho orado muito pelas nações da terra, né? Orado para que Deus dê sabedoria às autoridades governamentais, como diz lá em Timóteo, né? Pedir para Deus para sabedoria aos cientistas, né, as pessoas, tal, pela economia do país, das nações da terra também, né? Tu vai ter esses 20 minutos para poder ser livre ali para interceder pelos teus irmãos. Porque a gente não é missionário só indo, não é missionário só investindo, mas é também missionário intercedendo. E aí fecha uma hora, né? 20, 25, 10 e 5. Fecha uma hora de devocional. E aí vai de cada um, né? 5 minutos para a gente preparar o coração, agradecer e pedir perdão. 10 minutos para louvar. 25 minutos para a palavra e para anotar, refletir sobre como aplicar aquela palavra na nossa vida. E 20 minutos para interceder, né? É um modelo de devocional, de tempo a sós com Deus, né? Mas que pode ser flexível, né? Cada um pode mudar. Não sei se quer falar alguma coisa sobre isso, como é que tu faz o teu, enfim. Cara, a princípio agora na quarentena eu tenho não seguido, né, um horário, assim, porque eu tenho tido bastante tempo. Uhum. Mas eu sempre tentei dormir uma hora mais cedo, né, e acordar uma hora mais cedo. Então tu começar a tomar um café, lavar o rosto e sair da cama, tipo, eu acho que a principal coisa é tu sair do quarto, né, no começo. Sim. Eu acho que já desperta. Sim. E, cara, uma coisa que eu ouvi uma vez, foi acho num canal até no YouTube, que ele falou Uhum. assim, ó, entenda que o devocional, ele é uma coisa essencial para a vida do cristão, né? Certeza. Porque, cara, se eu acordar atrasado para aula, ou tu acordar atrasado para ir para escola, a gente vai pular da cama, né? Sim. Mas se a gente acorda às vezes atrasado para o devocional, a gente fala, ah, mas Deus entende, sabe? Eu acho que tu dá importância para aquele tempo com Deus, pro teu encontro. Eu gosto muito de observar, cara, Moisés. Porque Uhum. Moisés, ele foi um assassino. E depois fala que ele era o cara mais manso que teve na face da terra. Ele era manso, manso, manso. Mas ele tinha uma prática de todos os dias ser um encontro com Deus, Sim. né? Com certeza. E, cara, eu fui muito tempo extremamente explosivo. Então eu sempre utilizei de pegar e falar assim, cara, eu preciso ter um meu encontro com Deus diariamente. Porque, cara, sozinho eu não consigo, né? Eu acho que isso me ajudou muito a impulsionar, né, ao meu tempo com Deus. Uhum. E se organizar, eu acho, que é um quesito muito importante. Não botar nada para fazer na hora do teu horário, respeitar o horário com Deus, sabe?
Isso eu aprendi com John Piper. Ele até fala, cara, priorize o teu tempo com Deus. Porque às vezes a gente fala, às vezes meu horário com Deus era de noite, sabe? E aí chegava à noite e tinha alguma coisa, uma tarefa da escola, né? Tinha, às vezes alguém vinha na minha casa, eu, pô, vou fazer depois o devocional, vou atender essa pessoa. Mas é tu respeitar o teu tempo com Deus mesmo, entender que é extremamente importante, né? Sim. Eu separei uma frase que eu li hoje, cara. E eu acho que tinha muito de encontro com aquilo que a gente via falar hoje, que Uhum. é: não há outra forma de viver esta vida cristã, a não ser mediante uma contínua morte para o eu, né? Todos Verdade. os dias tu se colocar na presença de Deus para matar a tua carnalidade, porque, cara, senão a gente vai ser corrompido, sabe? Eu penso muito assim, de eu estar constantemente no Senhor, porque senão o meu velho eu vai vir atrás de mim, né? Ele vai se aproximar, ele vai chegar a mim. Martinho Lutero, ele tinha uma frase, né, que dizia que nas águas do batismo ele afogou o velho homem, mas depois de um tempo ele descobriu que o maldito sabia nadar, né? Então é Sim, bem isso, né, cara? Tu se sente fraco muitas vezes quando tu não ora, quando tu não faz teu devocional, né? Tu fica muito mais sujeito a pensamentos que vêm e que vão vir na tua cabeça. Mas tu fica fraco porque tu vai deixar, tipo, aqueles pensamentos entrar e ficar ali, né? E não só vir e esparecer, né? tem alguma coisa mais para falar ou a gente vai abrir para as perguntas? Não, eu tenho mais um versículo aqui, né? Até sobre essa questão, tu falou da continuidade na vida cristã, né? Ah, isso faz parte, cara. O devocional é a completude da vida cristã, assim como o discipulado, né? Não tem como tu ser um cristão sem devocional, sem vida com Deus, e um cristão sem discipular, sem ser um discípulo e sem ser um discipulador, né? Ah, tem uma palavra que até falei na live de segunda também, que é Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, ou seja, alegres, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, é isso que é o devocional também. A gente nos alegrar na esperança futura, na vida eterna, e em tantas outras coisas, né? Mas prioridade é a vida eterna, né, cara? E ser paciente na tribulação, esse período que a gente está vivendo, saber ser paciente e na oração perseverar. Porque a gente ama, como eu vi ali um comentário, né? A gente ama através da oração, né, cara? Não Verdade. há prova maior de amor com o próximo do que tu orar por ele, porque é Deus que vai estar intervindo na vida daquela pessoa, sabe? O Ser Supremo vai estar, tipo, na vida daquela pessoa, mesmo que ela não conheça, sabe? Tu orando, eu sou fruto de oração dos meus pais, né? Porque eu era um cara ateu, né? Sou fruto de oração dos meus amigos, de outras pessoas que eu sei que oravam por mim, e depois de tempos eu tive a confirmação de Deus, né? Eu sei que tu é fruto de oração, assim como vários estão assistindo essa live, né? Então a gente ser perseverante na oração, porque a oração, cara, é a arma mais poderosa do cristão, né, cara? Como o Jonas fala, né? A força que move o mundo, né? Se eu não me engano é essa a frase. Lá em Tiago 1:22 diz: tornai-vos praticantes da palavra. Como eu falei, aplicar ela, né? Ter uma ação da nossa parte. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. E tudo isso que a gente falou, o devocional, o tempo a sós com Deus, né? Tudo isso vai nos levar a experimentar o fruto do Espírito, diariamente, diariamente. E lá em Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu acho que era isso o tema que. Pode falar mais alguma coisa, não sei se Cara, eu falar. tem um versículo que eu separei aqui que fala um pouco também sobre o devocional, né? Pra gente colocar no nosso devocional, que é 2 Pedro 1:10, que fala: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição,
com que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Eu acho que isso fala bastante sobre a gente permanecer, né, Uhum. buscando ao Senhor. Eu acho que uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu contigo quando tu começou a fazer seus devocionais, era não ter vontade. Tipo, eu amava Deus, mas eu não tinha vontade de fazer o devocional. E o meu discipulador da época, ele falou, cara, Deus é um médico dos médicos também, né? Ele trata isso. E foi uma coisa que, tipo, tratou em mim, sabe? Deus tratou isso em mim, mas a gente tem que se esforçar para fazer o devocional. Eu não acredito que o teu esforço mude algo, sabe? Mas eu entendo que o esforço, ele é como o Tiago 4:8 fala, né? Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Sim, João sim. falou que tá sem som. Não, acho que tá. Tu tá me ouvindo, né? Eu tô te Eu ouvindo, tô. tá de boa. Não, então eu acho que. Talvez seja o volume dele. É. Ou clica na tela, talvez. Não sei se fica. Enfim. Mas é isso aí, cara. Eu já tive a falta de vontade, né, cara? E isso não me impede também de pegar e orar, né? Orar pra Deus, confessar pra Ele, ó Deus, eu não tô com vontade agora de falar com o Senhor, né? Me perdoa, pedir perdão. E ali o Espírito Santo vai começar a tratar em nós, né? Deus, ele quer ouvir o teu coração, quer ouvir tu, né? Sendo sincero. Tem dias que, bah, a gente não tá nos melhores dias, né? E eu oro pra Deus mesmo, cara. Tem dias assim que não dá, sabe? Eu falo, bah, Deus, me perdoa. E ali eu já tô desenvolvendo a oração, né? O diálogo com Deus. Né? Me perdoa porque hoje eu tô sem vontade de falar com o Senhor, mas, tipo, e querendo ou não, é engraçado, né? Mas, tipo, tu já tá falando com Deus, né? Isso que é o mais legal, sabe? Mas tu ter esse coração sincero, humilde e quebrantado, né? Eu acho que dá para abrir agora o espaço para perguntas ou para as pessoas se expressarem. Não, não só através de perguntas, né? Tem gente que às vezes quer falar de onde é, ou algo que está passando, ou algum testemunho, enfim. João falou que agora tá ouvindo. E aí, João, beleza? Beleza, João? O João chegou agora só, depois de todo o assunto. Se o pessoal quiser que eu recapitulo assim, as partes principais, né, do que a gente falou também, só comentar ali que a gente fala de novo, rapidinho. Klaus entrou também. Bem-vinda. Eu acho que, cara, como eu te comentei ali, né? A gente, Uhum. quando eu liderava a célula aqui em Canela, uma coisa que eu ouvia bastante era, às vezes, eu pequei antes de fazer o devocional. Aí eu me sinto sujo para chegar diante de Deus, sabe? E eu acho que isso é um pensamento diabólico, cara. Porque imagina uma pessoa está doente e não querer ir no médico, né? Eu acho que a gente, às vezes, precisamos muito do... A Ju pediu pra te fazer um resumão. Sim, Thiago, faz um resumão. Vou fazer um resumão. Eu vi outro comentário ali, a pastora Dirce está assistindo, cara. Que saudade, velho. Até com Deixa eu ver. vontade de chorar aqui de saudade, cara. Porque, bah, pessoa serva de Deus mesmo, sabe? Sim. E vamos fazer o resumo logo para mim não chorar. Então a gente falou ali sobre os resultados o resultado, o que tu vai ter de resultado, né, no devocional. Tu vai ter a sabedoria para viver, tu vai ter a capacidade de poder entender a vontade de Deus e o principal, né, para minha vida pelo menos, eu acho que para a maioria dos cristãos, né, que tu para essa prática tu vai ter a pureza de pensamento para poder e o poder para poder resistir às tentações diárias, né? E isso é muito importante, ainda mais para jovens, né, cara? Ter esse coração puro, pensamento puro, né? A consciência limpa.
Isso tudo são resultados de uma vida com Deus, de devocional, de tempo a sós com Deus. Para ter uma boa aplicação pessoal no texto, tu vai observar se há uma promessa para crer, se há um mandamento para tu obedecer, se há um pecado para tu se arrepender, confessar o pecado e abandonar, né? E abandonar esse pecado vai partir de ti. Tu tem que ter essa decisão também, né? E refletir se há um desafio para tu aceitar, porque todo texto ele vai te colocar um desafio para tu te tornar um cristão melhor, né? E sugestão para o plano de 1 hora de devocional, de tempo a sós com Deus, né? Os primeiros 5 minutos tu vai ter para preparar o teu coração, para agradecer a Deus e pedir perdão. 10 minutos para tu louvar a Deus. 25 minutos para a palavra e 20 minutos para tu interceder, né? E como eu falei antes, isso é aplicável, flexível para cada um, né? Tu pode montar isso, montar uma agenda, enfim, algo para melhorar o teu devocional cada vez mais, né? E outra dica importante é procurar sempre lugar tranquilo, evitar cama e corredores, né? Lugar que passa pessoas, tal, é um lugar muito movimentado. Sempre ter um lugar tranquilo. Ter um horário específico, ter um tempo suficiente, né, para tu praticar, tu dar o teu melhor para Deus. E ler sempre, se tu tiver tempo, tu tiver interesse, ler todo o contexto e correlacionar com os outros textos da Bíblia, né? Lembrando que não é o que vale a quantidade de texto, mas sim a qualidade do que tu vai entender, refletir sobre aquilo, né? Lendo os comentários aqui. Jonas, melhor do que se sentir culpado é confessar e se voltar logo para Deus. Ele está sempre perto, a gente aqui se afasta. É verdade, cara. Verdade, Deus ele tá de braços abertos, né? Não está de olhos fechados, nem ouvidos tapados, né? Nem de mãos encolhidas, para Aquilo abençoar, né? que diz em Tiago, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, Sim, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Cara, acho que Deus ele tem o desejo, é óbvio que ele tem o desejo de nos aceitar, de nos acolher e nos purificar do pecado. Às vezes a nossa sim, mente, talvez até porque a gente já passou por rejeição, a gente acha que um Deus perfeito não aceita, né, a gente. E é bem pelo contrário, porque Deus sabe que a gente vai falhar. E mesmo assim ele segue com a gente e nos perdoando, né, te corrigindo. E muitas vezes das situações que tu falha, ele utiliza. Né? Acho que para te aprender, às vezes, muitas vezes, quando tu não obedece ao Senhor, tu aprende que não é do teu jeito, mas sim do Senhor. sim. Que a vontade dele é perfeita e agradável. Às vezes talvez tu não entenda, mas ele já sabe, né? Porque ele vê adiante, nós não. É verdade. O João falou, né? Falem o que vocês estão achando dessa quarentena. Cara, essa quarentena tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Como diz lá em Romanos. E querendo ou não, a gente passa por um período de tribulação, sim, um desafio na saúde, um desafio na economia, né? Na nossa realidade, ainda mais aqui em Gramado. Mas é um tempo que a gente tem também para aproveitar com Deus. É um período para a gente refletir sobre como a gente está usando o nosso tempo e tendo muito mais tempo nas nossas casas, né? Para louvar, para orar, para dialogar com Deus, para ter esse momento de devocional, para passar com as nossas famílias, né? E para ser missionário, ser discipulador através das redes sociais também, né? Não só no, não só fisicamente, né? Mas eu tenho saudade, cara, saudade de vocês, de abraçar mesmo, da igreja, enfim, tempo de buscar o Senhor, isso aí mesmo. Glória a Deus. Esse tempo de quarentena é um momento que tu vê realmente como tu sente falta, né? Das pessoas. Principalmente o pessoal da igreja. Poxa, eu tô com uma saudade de ver o Jonas, a Ju, o José, né? A galera lá da igreja, a gente tava sempre junto. Tu, Verdade. Dudu. Mas a gente entende também que isso é um tempo que é pra gente estar dentro de casa, é um tempo de estar
diante do Senhor. O Luca, que está assistindo a live ali, ele até comentou comigo uma vez que ele falou assim: agora é o momento de a gente fazer cultos também, mas agora em casa, né? Vamos, Sim. vamos fazer o culto que a gente fazia normal na igreja, vamos fazer em casa, né? É um momento de tu estar em família também, às vezes de tu poder falar de Jesus. Nesse período de quarentena, cara, eu tive a oportunidade de ministrar algo no coração do meu pai. Ele sempre teve um coração muito duro em relação a tudo que diz a respeito a Deus. Sim. Para ele foi horrível quando eu me converti. Ele não queria isso, ele não era um desejo do coração dele. E nesse período de quarentena ele ficou desesperado, né? Ele ficou muito ansioso. Ele falou: cara, olha, foi reduzido o meu horário de trabalho, agora o salário vai ser reduzido. E eu falei: cara, Deus sabe de todas as coisas, meu velho. Eu falei assim para ele: quer que eu ore por ti? Na hora, assim, ele teve um choque. Ele falou assim: não, ora por mim em casa, não precisa orar agora. Mas, para mim, eu já vi como uma brecha de o Senhor entrar na vida dele. Foi, cara, gratificante poder ver que Deus está operando na vida do meu pai. E talvez se tivesse na correria do dia a dia, talvez eu não tivesse, porque foi num dia de semana que isso aconteceu. Uhum. Então, eu acho que isso tá sendo uma graça. A gente tem que ver esse momento ruim como algo bom. Eu acho que esse momento difícil que a gente está passando leva muito a Abacuque. Eu sempre me lembro de Abacuque. Sim. Ele estava em extrema dificuldade, mas mesmo assim ele se alegrava no Senhor. Com certeza. Com certeza. E como eu estava falando também na live de segunda, foi um tema específico em continuidade da vida cristã. Mas a gente falou sobre alguns temas assim. Eu me lembrei agora de um fato, né? Por exemplo, lá na China, cara, isso é super normal, né? Não que seja algo bom para eles lá, porque é um povo perseguido, os cristãos de lá, enfim. E glória a Deus pela igreja ser perseguida por isso, porque isso é a palavra de Deus se cumprindo, né? Mas para nós a gente vê como uma novidade. Nossa, agora eu vou ter que fazer tudo em casa, né? Só que lá, tipo, 20 a 30 milhões de cristãos, né? Que fazem cultos domésticos, né? Não pode ter igreja, não pode ter algo cristão, não pode ter evento nas ruas, enfim. Isso para o Ocidente é uma novidade, mas, cara, é a igreja primitiva, e a igreja não para, né? É a igreja sendo igreja, né? No seu lar, na sua casa. E tudo isso vai passar, né? Ainda são o princípio das dores, né? O parto ele não começou ainda, né? Eu creio que no Tem fim dos tempos contrações, ainda né? isso, vão ter ocasiões que vai piorar, sabe? Isso está preparando nós também. É uma graça porque está preparando nós para tempos mais difíceis. Só que glória a Deus porque Apocalipse termina, né, com Deus, né, sendo triunfante, cara. Verdade. Glória a Deus, o Glória a povo Deus. de Deus triunfando também, né? E, cara, esse tempo da pandemia é um bom tempo para tu perceber como, cara, a gente é insignificante, né? Cara, um vírus é algo tão pequeno, cara, que não é possível ver a olho nu. É uma coisa que tá fazendo um mal terrível. Cara, Sim, isso é uma coisa que nos derruba, está matando muitos de nós, mas Deus tem controle sobre todas as coisas, né? Então, cara, é um tempo de a gente se humilhar também perante ao Senhor, sabe? É um tempo na de a gente verdade. reconhecer as nossas fraquezas mesmo, que somos limitados. Eu acho que o homem, sempre que ele pôde, com esforço, ele esqueceu de Deus. Quando teve guerras, muitas vezes eles foram para as guerras e não lembravam de Deus. Mas nesse momento eles veem que não pode fazer nada, sabe? São momentos que o homem está extremamente frágil. Eu acho que são muitos momentos que se abre para o coração se abrir. O coração do homem se abrir para Deus. Porque são muitas vezes, né? Eu vejo muito no povo israelita, em períodos de dificuldade, eles viravam o coração para o Senhor, né? Sim, Eu acho que isso vai acontecer com a nossa nação. glória a Deus. Então ali já vai estar terminando a live, né? 10 segundos. Não vai dar tempo da gente orar, mas que Deus abençoe a vida de cada um que participou, né? Que esse assunto, esse tema possa ter, né, sido edificante para cada um de nós, né, mano? Deus abençoe.